comentário sobre culpa e somatização, porque há pessoas que cultivam culpas e ficam armazenando culpas e alimentando as culpas e a somatização decorrente. O sentimento de culpa, ele é alimentado dentro da gente porque a gente acha que quando fez uma coisa errada não tem mais conserto. Então a gente carrega ainda um atavismo de religiões não esclarecedoras de vidas anteriores, que uma vez que a gente comete uma coisa indesculpável, a gente está no inferno definitivo. Não é? E não existe isso. Todo erro nosso é consertável. Todos. Paulo levou, por conta de decisão pessoal dele mesmo, a morte de Estevão. Então, ele virou um assassino. Muitas pessoas foram mortas pelo comando dele, pelos seus seguidores, quando perseguiu os cristãos. Responsabilidade dele. Ao invés dele se sentir culpado, quando compreendeu que estava fazendo errado, o que foi que ele fez? Quando Jesus aparece para ele, Paulo, por que me persegues? A resposta dele foi, oh, meu Deus, que coisa burra que eu fiz, que coisa errada que eu fiz, onde eu estava com a cabeça, eu não presto, eu não valho nada, eu sou uma peste. Que é isso que a gente faz. Ele reagiu diferente. Senhor, o que queres que eu faça? E toma a atitude de confiar em Jesus. E Jesus fala para ele, vai para Damasco, lá saberás o que fazer. E a partir dali, ele muda a vida dele em função da busca do tesouro espiritual. E Paulo não teve mais tempo de ficar lamentando coisas. E ele passou por coisas dificílimas, porque ele perdeu todos os amigos dele, ele perdeu toda a família dele, ele perdeu a convivência com a pessoa que ele amava, foi rechaçado pelo pai, acusado de levar a mãe por desgosto à morte, e ao invés dele ficar entristecido, cheio de culpa, surumbático, ele constrói valores. Não é? É isso, esse é o problema. Nós não temos que sentir culpa das coisas. Alimentar o sentimento de culpa é autoagressão. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente se deu conta que fez isso errado, trata de corrigir enquanto é tempo. Não é? Eu uma vez fui sair de carro na minha casa, me descuidei, saía de ré da minha garagem, bati no Fusca que estava do outro lado da rua, amassei o Fusca. A grande maioria das pessoas vão embora. Eu desci do carro, escrevi um bilhete, que eu não sabia de quem era o carro, pus lá, bati no seu carro, por favor, me telefone para eu poder ressarcir você, foi culpa minha. E fui para o trabalho, eu tinha que ir para o trabalho, não podia ficar ali esperando quem era o dono do carro. Na hora do almoço, recebi o telefonema de uma mulher, que era dona do carro, uma professora que usava o carro para ir dar aula, que ficou minha amiga, porque ela nunca pensou que isso ia acontecer com ela. Ficou surpresa, ela nem tinha visto a batida. Pegou o bilhete, foi lá e viu que o paralama do carro dela estava batido. Aí ligou para mim, nós marcamos uma hora, eu fui no lanterneiro com ela, o lanterneiro fez lá o orçamento, eu paguei na hora, na vista, para ela, com ela, tá certo? E falei, agora você acerta a conveniência com ele para consertar o seu carro, que você precisa dele, conserta ele no fim de semana, que você pode dispor do carro.
Mas eu ganhei uma amiga com isso, não fiquei com culpa. Se eu tivesse ido embora, até hoje eu estava remoendo isso dentro de mim. É isso que Jesus ensinou para nós. Reconcilia com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Porque senão, ele te entregará ao juiz. O juiz te julgará e te entregará ao oficial de justiça. O oficial de justiça te entregará ao carcereiro e pagarás até o último ceitil. Então, Jesus dá a receita para nós, ele é médico das nossas almas. Reconcilia enquanto é tempo. Conserta antes do problema ficar grave. Uma mentira obriga outra, e mais outra, e mais outra. Fale a verdade. Não é? Seja honesto consigo mesmo. Admita que você é imperfeito e vai cometer erros. Quando cometê-los, corrija em tempo. E não carregue as consequências disso para frente. Porque errar é de todos nós somos aprendizes, nós estamos em evolução. Nós não acertamos sempre, ao contrário, equivocamos muito mais do que acertamos. Mas os nossos equívocos são experiências de aprendizado. Quem erra com vontade de acertar, não erra, aprende. Que maravilha, viu? Nada de culpa, nada de culpa. Ô, Tassiro, uma pergunta aqui da Fernanda Linhares, talvez não seja do nosso campo de ação, mas dá para a gente tirar alguma reflexão. A culpa, já que você está falando de culpa, ela pode gerar esquizofrenia? Ela pode gerar loucura. A culpa gera loucura. A esquizofrenia, quase sempre, quando ela manifesta em crianças, são culpas do passado que estão armazenadas no coração daquele espírito que nasceu de novo no novo corpo. E sofre consequências disso, às vezes, a vida inteira. Por que a gente tem síndrome de pânico? Muitas vezes, porque os espíritos que são nossos inimigos, porque nós prejudicamos eles no passado, se aproximam de nós e cria de volta em nós aquele estado doentio, emocional, do momento que a gente fez mal para eles, a gente fica apavorado. Tem síndrome do pânico, não sabe por quê, porque são coisas ainda mal resolvidas dentro da gente. Como é que a gente resolve isso? Trabalhando no bem, fazendo aquilo que Kardec nos sugere. Conhece-se o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, ou o verdadeiro homem de bem, pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações e pelas suas transformações morais. É assim que a gente tem que resolver o problema. Senão, ele vai nos obrigar a pagar até o último ceitil, que pode ser um estado de loucura, que vai durar algum tempo longo até a gente se libertar daquilo.